Como estudar a Bíblia? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente e hoje eu vou compartilhar com você, meu inscrito no canal, meu seguidor, como que eu faço, como que eu fiz, aliás, para dar meus primeiros passos no estudo bíblico até adquirir mais conhecimento, estar avançado. Então, eu vou te ensinar um método simples para você conseguir estudar a Bíblia de uma maneira eficaz. Assista o vídeo até o final para você aprender e entender. Antes de eu te ensinar o que eu fiz e como que é o método eficaz para você aprender a estudar a Bíblia, você precisa entender o que é a Bíblia, né? A Bíblia é um composto, ela não é um livro, ela é um composto de vários livros. São 66 livros que foram escritos num período de 1.500 anos por mais de 40 autores diferentes, em regiões diferentes, em contextos diferentes. Algo que somente Deus poderia preservar, fazer e inspirar, porque a Bíblia ela se conecta totalmente do início ao fim. Ela conta a história de Deus e o plano de salvação e nos ensina, nos mostra o caminho para podermos nos salvar, sermos salvos por Deus, né? E vivermos também para a glória de Deus. Então a Bíblia, ela é um composto completo, ela é a revelação de Deus que nós precisamos, um livro mais atual do que o jornal de hoje. Ela mostra o passado, o presente e também o futuro, os fins dos tempos. Então a Bíblia é extremamente necessária na nossa vida e nós precisamos estudá-la com cautela, nós precisamos aprender de fato a estudar e manejar muito bem a palavra de Deus. E a melhor maneira de começarmos para a gente não ser enganado é pelo Novo Testamento. Como eu sempre digo, né, a gente tem que se tornar mestre no Novo Testamento, começando pelos Evangelhos. Eu sei que Gênesis ele é o primeiro livro da Bíblia, ele está no Antigo Testamento, mas eu recomendo e o melhor método, o método mais eficaz é você começar pelos Evangelhos. Você ler os Evangelhos. E se você quiser uma sequência de livros para ler, eu posso estar recomendando também aqui num outro vídeo diferente, mas comece pelos Evangelhos. Se torne bom nos Evangelhos. Decore as falas de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso Salvador. Entenda, aprenda os contextos ali do povo da época, por que Jesus veio. Se torne um mestre nos Evangelhos. Leia repetidas vezes os Evangelhos, depois vai para o livro de Atos, depois as cartas paulinas e assim por diante. Começando pelos Evangelhos, você vai conseguir entender o Antigo Testamento. Não é possível nós, cristãos, entendermos o Antigo Testamento sem passar pela ótica, pelo filtro do Novo Testamento. Porque nós somos cristãos, nós somos judeus. Por isso que nós precisamos começar pelos Evangelhos. Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento com o olhar do ensino do Novo Testamento. Por isso, comece pelos Evangelhos. O segundo ponto, a segunda dica, é você ter uma linguagem, uma tradução acessível. Tem muitas traduções que acabam, ao invés de nos ajudar, nos confundindo. E às vezes, muito fácil a gente se confundir com uma tradução mais antiga, com uma linguagem que não é muito acessível. Por isso que eu sempre recomendo a NVI e também a que eu uso, que é a tradução NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu não ganho nada para estar divulgando essa Bíblia, e essa aqui é a Bíblia de estudo deles, é sensacional, ganhei de presente de um grande amigo, e eu recomendo que você, se você puder, adquira a Bíblia de estudos. Se você não tiver condições, compre a Bíblia com a tradução NAA, você não vai se arrepender. Ela tem uma linguagem super acessível, nós conseguimos entender a essência do texto, e nós conseguimos descobrir o que está por trás do texto, porque essa é a intenção de estudar a Bíblia. Terceira dica que eu tenho para você é: faça anotações. Anote ali as revelações, as inspirações que você teve lendo a Bíblia, os aprendizados, e a partir dessas anotações, faça pesquisas. Por exemplo, você anotou uma dúvida que você teve lendo um texto. Vá lá, pesquise algum pastor, algum pregador, alguém que você gosta, que você acompanha. O que essa pessoa, que é um homem de Deus, uma pessoa instruída pela palavra de Deus, o que ela está falando desse texto que eu tenho dúvida? Ou desse texto que eu tive aqui uma interpretação. Porque muitas vezes nossas interpretações são equivocadas. Eu vou entrar nos próximos vídeos falando sobre a Bíblia, vou explicar melhor como nós vamos nos aprofundar. Vídeo a vídeo nós vamos aprendendo mais como estudar a palavra de Deus. Mas você às vezes lê um texto aqui, você tem uma interpretação pessoal e na verdade aquilo ali não está dizendo aquilo. Na verdade aquela interpretação, talvez você está distorcendo aquele texto, a intenção por trás daquele texto. Por isso que você vai e pesquisa sobre aquele texto, sobre aquele livro, sobre aquele capítulo, e assim você vai entendendo melhor o que está dizendo, qual a intenção do autor e qual a inspiração, a direção de Deus por trás daquele texto. E a última dica é: ore antes e depois. Ore antes e depois de você ler, de você estudar. Ore com a palavra de Deus, porque isso é importante, porque a Bíblia é um livro espiritual. Bíblia, como eu falei, ela é uma biblioteca, né, com vários livros. Esses livros são inspirados por Deus.
Portanto, ela é um livro espiritual e nós temos a obrigação de ter olhos espirituais também, não mecânicos apenas, não apenas olhos teológicos, olhos científicos, mas olhos espirituais para nós entendermos realmente o que o autor, o que é a inspiração de Deus por trás de cada texto. Tem uma frase que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se ela for usada de uma maneira equivocada, se ela for distorcida os textos, e é a mais pura verdade. O que mais tem são pastores, são pregadores, distorcendo a palavra de Deus, ensinando heresias, falso ensino, enganando as pessoas com a Bíblia na mão, usando textos bíblicos. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, por isso que nós precisamos estudar teologia, para a gente não ser enganado por esses falsos ensinos. Satanás está aí, enganando as pessoas e levando as pessoas para o inferno. Por isso que nós precisamos da revelação de Deus, dessa espada que é a palavra de Deus, para combater os falsos ensinos e os enganos de Satanás. Muito pior do que a pessoa viver no mundo, viver lá no mundo, longe de Deus, ser um incrédulo, um ímpio, muito pior que isso é ela estar dentro de uma igreja, achando que está servindo a Deus, achando que está vivendo para Deus e está servindo ao diabo. E é isso que acontece. Em 90% das igrejas que nós vemos hoje, é isso que acontece. As pessoas não estão servindo a Deus. Elas pensam que estão servindo a Deus. Isso é muito difícil, né? Porque a gente tenta ensinar para as pessoas e muitas vezes, como elas têm a Bíblia ali, como usada nas pregações, elas acreditam que é de Deus. Então, quando a gente vai ensinar, elas acabam achando realmente que nós somos as pessoas más, nós estamos tentando desviar ela, sendo que, na verdade, elas que estão vivendo dentro dessas igrejas neopentecostais num verdadeiro engano. Então, use a Bíblia de maneira correta. E o mais importante também, mais importante não, mas uma coisa muito importante é compartilhar esse vídeo. Envia lá para o grupo da sua igreja, envia para as pessoas que você gosta, para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento e aprendam, usem esse método para estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima.